Você conhece o garoto que queria virar um serial killer? Em junho de 2014, duas pessoas completamente diferentes foram encontradas mortas com sinais de formas parecidas. Um deles tinha 16 facadas pelo corpo, sendo encontrado ao lado de uma quadra poliesportiva movimentada. O outro tinha mais de 100 facadas. 70 pessoas com antecedentes criminais com facas na região foram convidadas a prestar depoimento. Um deles foi um menino de 15 anos recém-completos que havia cometido um roubo à mão armada em uma tabacaria. Seu nome era James Fairweather. James foi com a mãe até a polícia e deu um depoimento voluntário, sendo liberado logo em seguida. Naquele momento, a polícia não sabia, mas havia encontrado um criminoso com alto perigo de se tornar um serial killer. Para os moradores de Colchester, onde as mortes aconteceram, o medo se tornou uma companhia diária. As pessoas passaram a evitar parques e quase não saíam às ruas. Havia várias teorias sendo debatidas, mas acho que havia um sentimento genuíno de que quem quer que fosse responsável não era local. Como alguém que vive na região seria capaz disso, disse um morador. Esse terror assolou a cidade por um ano, até que uma jovem viu um rapaz com óculos de aros grossos e escuros parado sozinho em uma passarela perto de onde uma das vítimas foi encontrada. O comportamento era tão estranho que a garota visitou a polícia e relatou o encontro. Aquele era James Fairweather. Minutos depois, um policial chegou ao local e questionou James se ele tinha algo errado nos bolsos. O menino mostrou que possuía luvas de boxe e uma faca. Ele foi preso e durante o interrogatório, todos souberam que ele procurava a terceira vítima. Seu histórico escolar apontava que ele possuía empatia pelos outros, mas ao falar com o psicólogo, relatou que pensamentos mais antissociais e violentos estavam surgindo. James acreditava ser inocente, pois se sentia obrigado pelas vozes a matar. Ele expressou ter intenção de continuar com os atos. É razoável dizer que ele queria se tornar um serial killer, disse o promotor do caso. He didn't say it was because he was living a fantasy. It was simply an obsession that he found impossible to get rid of. Os julgamentos na Inglaterra, onde James vive, não são televisionados como os dos Estados Unidos. Portanto, os registros que possuímos da condenação dele na corte são contados por quem esteve presente. E, ao que parece, o assassino não sentia remorso algum dos crimes que cometeu. Because as he was being sentenced, he mouthed out, "I don't give a shit." Lionel Alexander Tate foi o cidadão americano mais jovem a ser condenado à prisão perpétua sem liberdade condicional na história do país. Aos 12 anos, Lionel foi preso por assassinar Tiffany Eunice, de apenas 6 anos. Tiffany era cuidada pela mãe de Lionel quando foi deixada sozinha com o garoto enquanto a adulta dormia. Os dois estavam brincando e Tate mostrava à menina alguns golpes que tinha aprendido no WWF quando ela caiu morta. Segundo a perícia, a causa seria traumatismo craniano. O mesmo relatório ainda indicou que Tiffany havia sido brutalmente espancada e que seu crânio, na verdade, tinha sido fraturado em vários locais. Ela sangrava pelo nariz, olhos e boca. Suas costelas estavam rachadas e parte de seu fígado havia se soltado. Essas lesões seriam compatíveis com uma queda do terceiro andar de um prédio. No julgamento, a defesa de Lionel não negou as acusações, mas direcionou a culpa ao WWF. Ele e a mãe banalizaram a morte de Tiffany como um acidente trágico. Tate seria julgado como um adulto, aos 14 anos, e condenado à prisão perpétua. Durante o julgamento, chorava. No entanto, sua sentença foi revogada alguns anos depois, e Lionel voltou para as ruas, se envolvendo em casos de roubos à mão armada com frequência até que retornasse à prisão. Conheça Nehemiah Grego, que aos 15 anos assassinou toda a sua família. Nehemiah estaria irritado com a mãe e teria atirado nela enquanto o irmão dormia ao lado. Quando este não acreditou que ela estivesse morta, Nehemiah mostrou seu rosto ensanguentado e atirou no irmão. Depois seguiu para matar as outras crianças da família e, por fim, o pai. Grego teria fugido da polícia e estava preparado para matar mais pessoas com uma explosão, mas foi parado por um amigo que pediu que fosse até um culto. Esse amigo ligou para um segurança do local sobre os tiros e o segurança chamou a polícia. Até hoje, ele está no centro de detenção juvenil do condado de Bernalillo. Em seu julgamento, Nehemiah parecia abalado. Após sua prisão, uma carcereira supostamente teria se apaixonado pelo menino e o encontrava durante seu turno. Com isso, ela também acabou presa. Se continua com a gente, comente #assustador.
Damon Kemp chocou a todos que assistiam seu julgamento com um comportamento completamente fora do comum na corte. Acusado de atirar e matar 2 amigos, Damon adentrou o julgamento aos berros. God! 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 O jovem parecia chocado por estar ali. Especialistas apontaram que Damon teria problemas e que não estava fingindo nenhuma de suas ações na corte. Enquanto isso, a família das vítimas gritava em sua direção. Ma'am, take her out of the courtroom, please. A pessoa mais jovem da nossa lista é Mary Bell, de apenas 11 anos. Seus crimes horrendos acabaram resultando em um sobrenome bem desagradável para ela: Semente do Mal. Sua infância não teria sido nada fácil, com uma mãe que abusava psicológica e sexualmente dela. Os abusos fizeram com que Mary fosse agressiva desde criança, descontava as frustrações e abusos em animais, torturando-os, até que começou a matá-los. Não demorou muito para que isso acontecesse na escola. Quando ainda tinha 10 anos, estrangulou uma criança de apenas 3 anos até a morte. Alguns meses depois, teria sua segunda vítima. Em ambos os casos, apresentou um comportamento suspeito após os assassinatos. Quando foi finalmente pega, Bell foi diagnosticada como uma psicopata ardilosa e sem remorsos, e até chegou a falar que matava por prazer e emoção. Este é Alex King, de 12 anos. Ele e seu irmão Derek King, de 13 anos, foram os responsáveis pelo assassinato de seu pai, Terry King, em 2001. Aos 40 anos, ele foi espancado até a morte com um taco de beisebol de alumínio pelos meninos enquanto dormia em uma poltrona em sua casa, perto de Cantonment, Flórida. A casa foi então incendiada. As crianças foram oficialmente acusadas do crime e admitiram a autoria. Os 2 alegaram ter matado o pai por medo de receber um castigo por fugirem de casa. Mas ao que parece, era muito pior que isso. Os 2 constantemente sofriam abuso psicológico e verbal de Terry e estavam aterrorizados com o que seu pai poderia fazer. Veja o que a avó comentou. They take all their clothes off and wilt their butts, take them outside and make them stay out there naked. Se o caso não fosse assustador o bastante, entra na história Rick Chaves, de 41 anos, um amigo da família que foi condenado por molestar crianças. Antes que os meninos admitissem o assassinato, Rick tinha sido apontado como um possível culpado, mas os jurados acabaram se voltando para os meninos. Chaves foi absolvido na época e permaneceu preso até ser julgado por acusações de alterar provas do crime e molestar Alex sexualmente. Em 2002, os meninos retornaram ao julgamento, onde relataram que Rick os fez cometer o crime. O avô das crianças inclusive comentou a respeito e também não acreditava que eles seriam os culpados. I do not believe that they were capable of doing such a heinous crime as this. No entanto, Chaves foi liberado. Kelly Marino, mãe de Alex e Derek, tentou fazer seus filhos serem declarados incompetentes, mas não conseguiu. Durante o julgamento, os 2 se mantiveram em silêncio, com uma expressão triste no rosto. Os 2 meninos cumpriram suas penas e perderam toda a infância dentro da prisão. Ao sair de lá, Alex ficou completamente perdido e foi morar em um retiro, onde tenta ajudar pessoas, constrói placas solares e outras ferramentas voltadas para fazer do futuro um lugar melhor. Seu irmão Derek saiu bastante abalado e não conseguiu ficar no retiro. Seu último registro é de tentar cursar a universidade comunitária e estudar microbiologia. Até hoje, eles são conhecidos como os detentos mais jovens do sistema correcional da Flórida. Conhece mais um caso que merece estar aqui? Deixa nos comentários. Aproveita para curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar todos os nossos vídeos.